Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Francischini, especialista em cidadania italiana da Global. Eu estou fazendo esse vídeo para falar com vocês um pouco em relação ao decreto legislativo de restrição da cidadania italiana, a conversão desse decreto em lei. Então eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente poder conversar e já adiantar para vocês quais vão ser os tópicos, tá, que a gente vai conversar, porque esse vídeo vai ter alguns minutos também, então isso é importante para vocês já saberem exatamente do que eu vou estar falando aqui. Tá? Então, primeiro ponto é justamente em relação à conversão do decreto. Segundo, puxar um pouquinho, né, como foi o nosso vídeo anterior, quais as possibilidades que a gente tinha levantado e o que de fato aconteceu. Depois a gente vai falar em relação às pessoas que de fato patrocinaram, né, esse decreto e a conversão desse decreto em lei. A gente vai falar sobre a inconstitucionalidade desse decreto. Depois a gente vai tratar como que ficou de fato a lei da cidadania italiana, então quem vai poder seguir com o processo, quem não pode. E aí a gente vai pegar a situação atual na prática via presencial na Itália, via consulado e processos judiciais. Tá? Então, primeira coisa que eu queria falar é que de fato, como vocês viram na imprensa italiana, não só na imprensa italiana, né, mas saiu em vários sites e notícias por aí, falando da restrição da cidadania italiana. Então, o decreto passou por toda a tramitação parlamentar, então passou pelo Senado, foram propostas mudanças, algumas mudanças foram acatadas, né? E o Senado aprovou o decreto com algumas alterações. Depois ele foi para a Câmara, e aí a Câmara também confirmou o decreto. Então, assim, a gente voltando um pouco no que a gente tinha comentado, a gente tinha três situações possíveis, né, que era o decreto não ser votado, né, não ser convertido em lei a tempo e ele cair, coisa que não aconteceu, então teve a votação. Segundo cenário é que ele fosse ser aprovado integralmente como ele tinha sido feito, também não aconteceu. Então o que aconteceu foi o cenário que era o mais provável de fato, que era de terem algumas mudanças no decreto, mas que elas não fossem o suficiente para tirar a inconstitucionalidade desse decreto. Então, basicamente, foi aprovado e aí agora cabe, né, aos próximos passos, né, a gente fazer, não só a gente como toda a comunidade italiana, os advogados, todo mundo no meio da cidadania italiana, continuar tratando esse assunto, porque como tem muitos pontos inconstitucionais, é questão de tempo até a justiça confirmar a inconstitucionalidade. Tá? Pode demorar um tempo? Pode, mas isso é algo que a gente tem muita confiança de que vai acontecer. Tá? Então, assim, primeira barbaridade é essa, né? Ter sido aprovado um decreto que a gente sabe que é inconstitucional e eles mesmos sabem que é inconstitucional. Prova disso é de que o governo já tem uma nova proposta de lei que já está começando a caminhar no parlamento, né? Mas aí a gente está falando de uma proposta de fato que seja constitucional, que tenha ali dentro da legalidade. O que eles fizeram agora foi basicamente um ato absurdo, que vai levar um tempo para a gente conseguir voltar, né, vamos dizer assim, para o que seria a normalidade, mas foi para isso mesmo, para ganhar tempo, para barrar, para dificultar a história o reconhecimento da cidadania italiana dos descendentes. Tá? E aí, esse é o ponto que a gente não pode esquecer, quem são os patrocinadores, tá, dessa medida. Então, é o governo atual da Itália. Então, a gente está falando de um governo formado majoritariamente por 3 partidos, de direita, centro-direita e extrema-direita. Então, são partidos que alguns aqui no Brasil batiam no peito e diziam que eram os paladinos de poder, como eu posso dizer, de manter a cidadania italiana iure sanguinis, que eles defenderiam a todo custo iure sanguinis, e a gente viu que isso não foi verdade, né? Então agora a gente tem a prova de quem é quem, a gente sabe exatamente quem é quem, e a gente não pode esquecer, porque todo cidadão italiano, toda pessoa que tem cidadania italiana e mora no exterior pode votar. Então é papel nosso não esquecer e votar de acordo nas próximas eleições, tá? Então isso é muito importante, mas eu não quero ficar restrito a eles, tá? Eles são os maiores culpados, obviamente, porque foi uma medida do governo, o governo foi, bateu no peito, assumiu e empurrou tudo, né? Passou como um trator e falou, é isso mesmo e vamos fazer, não importa se é legal ou não.
mas aqui a gente acaba pegando como um todo, né? Como todo o sistema político italiano, assim, de uma forma geral. Por que isso? Basta a gente ver o quórum da presença. Quando está sendo discutida uma questão fundamental de um país, que é quem é cidadão e quem não é, imagina que no Brasil o Congresso está discutindo o que é ser brasileiro, quem é cidadão brasileiro, quem não é, quem pode ser, quem não pode ser. Então, basicamente foi isso que foi discutido, tá? Lá na Itália. E aí você pega o quórum. Do total de senadores, quantos senadores estavam presentes e quantos votaram? Do total de deputados, quantos estavam presentes e quantos votaram? Então, assim, é triste ver esse quórum numa matéria tão importante ter sido tratado de uma maneira tão absurda, né? Enfim, acho que foi a primeira vez que eu senti vergonha e tristeza em ser italiano, ver esse tipo de coisa, sabe, acontecendo, ainda mais quando a gente considera que a Itália é um país ótimo, é um país maravilhoso, mas a gente vê que eles também têm muitos problemas, né, e ainda mais considerando um país de primeiro mundo ter esse tipo de atitude política, né. Enfim, mas já seguindo para outras partes, só confirmando, o decreto ele é inconstitucional, nosso advogado, parceiro que trabalha com a gente, ele considera inconstitucional, tá? Então vai uma questão de tempo até a justiça italiana de fato poder se manifestar de acordo dentro dos ritos legais, né? E poder declarar essa lei, né, esse decreto convertido em lei inconstitucional. Apesar disso tudo, né, apesar dessa inconstitucionalidade, que a gente tem bastante segurança até nesse sentido, ele está em vigor, tá? E aí eu preciso passar para vocês quem é afetado e quem não é afetado. Então, basicamente, o decreto, ele transmite agora, né, no presente momento, quem tem direito à cidadania italiana. Filhos e netos, exclusivamente, tá? Filhos ou netos de cidadão italiano e que tenham tido exclusivamente a cidadania italiana, tá? O que isso quer dizer? Você tem um avô italiano, ele teve o seu pai aqui no Brasil, ou a sua mãe, tá? Então, o seu pai é italiano e brasileiro. Logo, você é filho de um ítalo-brasileiro e, de acordo com o texto que está aqui, você não tem direito à cidadania, tá? Então, assim, é extremamente restritivo, né, o texto que está hoje. Ele retroage no tempo, não é daqui para frente, então isso vale para todo mundo, então é outra questão de inconstitucionalidade, mas enfim, é assim que tá? E então isso vai ser seguido pelos comuni na Itália e pelos consulados aqui no Brasil, tá? Nos consulados no mundo todo, né, mas aqui no Brasil também, né, obviamente. Outro ponto, cidadãos que têm cidadania italiana reconhecida e que têm filhos que nasceram antes de 28 de março de 2025, têm até 31 de maio de 2026 para registrar o filho. Caso contrário, de acordo com a regra, o filho não vai ter direito à cidadania italiana. Até pode adquirir futuramente, mas tem que morar na Itália, enfim. Isso tudo de acordo com o que foi aprovado, tá? Filhos que nasceram a partir de 28 de março de 25, tem até um ano para ser registrado no consulado a partir da data de nascimento. Então, se a criança nascer dia 23 de dezembro desse ano, tem até 23 de dezembro do ano que vem para ser feito o registro no consulado. Então, basicamente é isso que está. Então, tem uma restrição absurda em relação à transmissão de cidadania italiana, principalmente no termo que fala que são só para filhos e netos e desde que o cidadão tivesse exclusivamente a cidadania italiana. Aqui cabe algumas ponderações por questão do termo exclusivamente, então, que eu também não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu estou fazendo até uma análise restritiva, porque como o texto está extremamente restritivo, não acredito que eles tenham a boa vontade, né, de olhar, por exemplo, que a jurisprudência italiana, antes de 92, não era permitido que italianos tivessem uma segunda nacionalidade, né, em teoria, mas na prática isso era permitido na justiça, porque em situações que a cidadania originária já era aplicada. Então, caso de pessoas que nasceram aqui no Brasil e também eram italianas, então elas tinham essa dupla nacionalidade, apesar de não ser ali, de não ter na legislação especificamente, né, essa questão de
de dupla nacionalidade e perda, ela era aceita no meio jurídico. Então, toda a história de todos os processos, né? Então, assim, teve esse aval, vamos dizer assim, da justiça, né? Essa liberação, entre aspas, né? Da justiça, mas como a gente está falando de um meio agora administrativo, e visto que eles já fizeram, então creio eu que eles vão ignorar essa questão e vão dizer exclusivamente italianos. Então, basicamente todos as pessoas aqui do Brasil descendentes de italiano não teriam mais direito à cidadania pela via administrativa, tá? Então, situação atual, presencial na Itália. Para quem já protocolou o processo, segue normalmente, tá? Para quem não protocolou, segue regra nova. Detalhe, o que é o protocolar? É você solicitar residência? É você entregar documentação? Qual é o momento que isso se aplica? Depende do comune, tá? Então aí vai ter que ser tratado diretamente com o comune, enfim. Aí é melhor a pessoa que está nessa situação entrar em contato com o comune e ver. Processos via consulado. Quem já entregou a documentação, né, já pagou a taxa, já entregou a documentação, segue na regra antiga. Quem ainda não fez isso, em teoria, entra na regra nova. Aqui, mesma coisa, vai depender do consulado. Tem consulado que vai aceitar a situação de quem tinha agendamento e foi cancelado, e aí vai ter que agendar de novo para entrar normalmente. Vai ter consulado que talvez considere todo mundo que está na fila. Enfim, o que é já ter dado entrada no pedido de cidadania? Muito vago. Vai vir uma normativa, né, do governo italiano em relação a isso, mas a expectativa é que seja bastante restritivo, tá? Então, minha recomendação aqui, se for o caso, é entrar com processo judicial, tá? Se você ainda não entregou sua documentação, não fez o protocolo, tanto na situação presencial na Itália, né, que você iria para a Itália, quanto a questão via consulado, a gente dá entrada no processo judicial. O processo judicial, para quem protocolou até antes do dia 28 de março de 2025, processos seguem normalmente. Quem protocolou, né, os processos que vão ser protocolados, né, depois dessa data, que foram ou ainda vão ser protocolados depois dessa data, não vão ser mais contra as filas, e sim em relação à inconstitucionalidade. Então vai ser questionada a constitucionalidade dessa lei. E aí cabe um parêntese que o advogado já está trabalhando nisso, já se reuniu com o professor de Direito Constitucional, enfim, já tem boa parte, né, de todo o embasamento teórico para ser dado entrada nesse tipo de processo, e vai continuar estudando para ter cada vez mais elementos para poder entrar com esse tipo de processo também, tá? Para ter cada vez mais seguranças. Mas o que eu já quero trazer para vocês é que o embasamento teórico que ele já tem já é bastante robusto. Então, os processos que a gente está dando entrada já estão com esse novo, com essa nova petição inicial, com todas as alegações, e a gente obviamente vai continuar trabalhando, ele, né, no caso, a gente aqui não é advogado, mas a gente tem parceria com ele, mas vai continuar trabalhando para fortalecer cada vez mais esse ponto, tá? Por último, em relação a pessoas que já estão com o processo e não incluíram filhos menores no processo. A gente tem algumas situações que, dependendo do tribunal, é possível a gente adicionar incluir esse menor no processo, dependendo do tribunal não. De toda forma, existem alternativas do que a gente pode fazer, e a gente já está trabalhando nisso junto com o advogado. Vai ser feito um requerimento seguindo as diretrizes desse decreto, né? Então a gente está trabalhando para que todo mundo tenha um desfecho bastante favorável. Para quem está em dúvida se entra com o processo ou não, a gente recomenda que entre com o processo, tá? Essa questão que vai ter um julgamento de constitucionalidade em junho, até sair a sentença vai demorar um pouco, mas a gente acredita fortemente de que a gente vai ter ganho de causa, né? Então, assim, a gente acredita muito nessa teoria, a gente acredita muito na questão de inconstitucionalidade, de coisas que estão sendo levantadas desse decreto, enfim, a gente acredita de fato que as pessoas que queiram fazer a cidadania italiana ainda possuem grandes chances de ter a cidadania italiana, tá? Seguindo a norma antiga, vamos dizer assim, né? Como sempre foi.
Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, vai subir aqui, mas